Olá, estudantes da Rede Municipal de Anápolis, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal SEAD. Hoje eu estou com o componente de língua portuguesa e vamos para mais uma aula desse componente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ortografia. O título da nossa aula é Palavras que não soam como se escrevem. Então a gente tem uma diferença, às vezes, na hora de escrever uma palavra. A gente acha que é com uma letra e é com outra. Já aconteceu essa situação com vocês? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O desafio da aula de hoje é: você já percebeu que algumas palavras não se escrevem do jeito que a gente fala? Por que escrevemos homem com H se o homem não tem som? Se o H não tem som? Então a gente tem algumas letras, a gente tem alguns casos de dígrafo, né? Que é o caso do LH, CH. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Ó, qual que é a explicação então para isso? Primeiro, algumas palavras têm grafia irregular, ou seja, não correspondem exatamente ao som que ouvimos. É preciso memorizar essas palavras, porque não dá para escrever apenas pelo ouvido. Então, gente, presta atenção. Aqui eu já te dou toda a justificativa e o que você tem que fazer. Então, primeiro, a gente tem uma grafia irregular, não tem como lutar contra isso, não tem como mudar isso. E às vezes nem tem uma explicação lógica. Às vezes é a origem da palavra, às vezes é porque começou a se escrever dessa maneira e pronto, ou mudou, né? Enfim, existem várias explicações. Mas é uma grafia irregular, ponto final. A segunda, o que você faz então para saber como que escreve aquela palavra? Memoriza. Então, só escrevendo, só lendo que você vai memorizar. Hoje eu vou listar algumas palavras, mas não quer dizer que isso é todas, ou que são só essas que você precisa saber. Não. À medida da sua leitura, do seu conhecimento, do seu amadurecimento intelectual, né? Você vai descobrindo novas palavras, tá certo? Então, isso vocês precisam entender também, tá? Então, vamos lá, ó. H, um exemplo é o H, né? H inicial mudo. Ora, homem, hoje, humor, humilde. O homem chegou cedo hoje. Então, aqui tem duas palavras, né? Homem e hoje. Então, eu tenho que decorar, eu tenho que memorizar que essas palavras começam com H. E esse H não tem som. Segunda coisa. O que é uma grafia irregular comum, então? Vamos entender. Em muitas palavras, a escrita não corresponde exatamente ao som que ouvimos quando falamos. Por isso, não dá para escrever só de ouvido. É necessário memorizar a forma correta. Palavras com inicial por exemplo, que desaparece na fala. Escola, esquecer, escada. A gente não fala escola, a gente escuta escola, escada. É muito difícil a gente escutar a pessoa falar o gente. A gente sabe que tem o na hora de escrever. Igual escola é uma palavra que vocês escrevem muito, né? A maioria escreve lá no cabeçalho. Escola municipal, tanana, tanana. Mas quando a gente escuta alguém falar, é muito difícil a gente ouvir falar escola. A gente escuta escola, né? E aí, por que tem o então? É uma grafia irregular. Outros exemplos. A professora vai espirrar, tá? Agorinha. Palavras com X de sons diferentes. Exemplo, X com som de Z, que é um exemplo. Táxi, X com som de KS, táxi. Máximo, X com som de S. Gente, a letrinha X é a mais custosa do alfabeto. Tem vários sons a letra X, né? Ainda tem o som de CH também, né? Então, CH tem som de X. Então, gente, isso aí são coisas que a gente precisa, o quê? Memorizar. Vamos lá. Eu quero agora que vocês façam um ditado comigo, tá? Então, eu vou falar a palavra e você vai escrever aí, tá bom? Então, essa palavra aqui é o quê? O que é essa figurinha? Figurinha é o
Céu. Escreve céu aí pra mim no caderno. Vamos ver se você escreveu céu certo? Aí, ó, céu é com C. Não tem, apesar de ter som de S, é com C. Vocês escreveram certo? Pegaram agora? Então agora vamos pro próximo. Isso aqui é uma fazenda. Escreva a palavra fazenda para mim. Vamos ver se vocês vão escrever certo. Vamos lá? Fazenda. Fazenda com Z mesmo, né? Tem som de Z, escreve com Z. E F, não é V. F. Fazenda. Próxima palavra. Peixe. Ó o peixe. 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 Escreve peixe. Peixe. E a gente não fala peixe, né? A gente fala peixe. E escreve com a letra E no final. Então aí a gente tem duas coisinhas, né? Dois sons, que é o X, que é com X mesmo, não é com CH, e a letra final, que às vezes a gente não fala peixe, a gente fala peixe. Então tem som de I, ao invés de E no final. Próxima. Chave. Escreve chave aí pra mim. E aí, pessoal, acertaram? Chave é com X ou com CH? Com CH, muito bem. Próxima palavra. Ah, essa aí eu sei que vocês sabem. Coração. Como que eu escrevo coração? Escreve aí para eu ver. Me escreveram certo? Muito bem, coração com cedilha, né? Tem som de S, mas escreve com cedilha. E como que foi o ditado? Me contem depois se vocês acertaram, hein? Bom, então o que nós aprendemos com essa aula? Vamos lá, ó. Algumas palavras da língua portuguesa não seguem as regras fonema-grafema mais comuns. Ou seja, a forma como se escreve não é totalmente previsível pelo som que ouvimos. Também desenvolvemos a capacidade de memorizar a grafia correta dessas palavras, exercitando a atenção e a associação entre imagem e palavra, que ajuda a escrever melhor e ler com mais segurança. Além disso, percebemos que palavras mais complexas ou menos irregulares existem mais cuidado e prática, mostrando a importância dos ditados e exercícios de escrita para fixar a ortografia. Então, gente, isso é por que você faz ditado? Para aprender a escrever melhor. Outra coisa que pode nos ajudar aqui, só para finalizar minha aula. Dicionário te ajuda a escrever melhor. Então, não deixe de consultar o dicionário. O dicionário é um grande aliado aqui, ó, nesses casos de grafia incomum, viu? Bom, eu agradeço a participação de vocês, deixe o seu like, envia para um coleguinha essa aula, coloca ela salva se você quiser fazer ela de novo, ouvir ela de novo. E espero que vocês também estejam seguindo nosso canal, hein, no YouTube, para você receber as novidades toda semana. Certo? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.